Frank de Cotter é um historiador holandês que mora na China, onde é professor-presidente de Ciências Humanas da Universidade de Hong Kong desde 2006. Autor publicado a partir de 1992, sua produção escrita foca a China moderna. Nesse vídeo, falaremos de seu mais recente trabalho, Como Ser um Ditador, o culto à personalidade no século XX, de 2019, onde a China não é de fato o tema central, mas sim o culto à personalidade dos ditadores do último século, onde naturalmente Mao Tse-tung, o tirano chinês, é abordado. O século XX é marcado por eventos bastante impactantes e determinantes dos rumos da história atual. Inovações tecnológicas disruptivas, descobertas científicas, grandes guerras, pandemias, disputas pela primazia econômica e nuclear, revoluções que transformaram sistemas complexos de poder, entre tantos outros acontecimentos relevantes. Lamentavelmente, é justo registrar que o século XX, período em que se falou tanto de democracia, se matou, roubou, mentiu e enganou tanto em nome dela, tenha como marca registrada a chocante quantidade de ditadores que subjugaram grandes contingentes de pessoas mundo afora. De Cotter selecionou uma pequena amostra de 8 desses indivíduos execráveis para abordar sob o ponto de vista do culto à personalidade, o que não significa de modo algum que, na visão dele, esses poucos sejam os únicos psicopatas narcisistas e megalômanos, além de tiranos, do período em questão. Não sei qual critério adotado para selecionar uns e deixar outros para lá. O próprio autor admite ao final do prefácio que deixou várias dessas figurinhas execráveis e enojantes de fora, citando Franco, Tito, Hoxha, Suharto, Castro, Mobutu, Bokassa, Gaddafi, Saddam, Assad, Khomeini e Mugabe. Considerando que uma ditadura é definida como um regime que mantém o monopólio do poder, contrastando com a separação e independência de poderes dos regimes genuinamente democráticos, com restrições e contrapesos, oposição política, imprensa livre, no século XX, essa lista aumenta mais um bom tanto. Só de cabeça consigo lembrar de Idi Amin de Uganda, Haile Selassie da Etiópia, Hugo Chávez da Venezuela, Juan Domingo Perón da Argentina, Augusto Pinochet do Chile, Getúlio Vargas no Brasil, Hosni Mubarak no Egito, Salazar em Portugal, José Eduardo Van Dunen dos Santos em Angola. O que posso afirmar em defesa do livro é que se trata de leitura introdutória interessante, seja para saciar mera curiosidade, seja como ponto de partida para uma pesquisa mais aprofundada. Existe ainda um outro papel para essa publicação: ensinar a faixa de sequelados que chamam qualquer pessoa que não gosta de ditador quais os quesitos para encaixar certas pessoas nessa categoria. Voltando aos seletos facínoras do livro, segundo de Cotter, os ditadores que sobreviveram recorriam, em geral, a 2 instrumentos de poder, o culto e o terror. Entretanto, com muita frequência, o culto é tratado como mera aberração, em fenômeno repugnante, mas marginal. Esse livro põe o culto à personalidade em seu devido lugar, bem no âmago da tirania. Sem mais delongas, vamos falar das minhas impressões obtidas na leitura para cada um desses cavalheiros. Ditador número 1, Benito Mussolini. A forma como Mussolini foi alçado ao posto de primeiro-ministro em 28 de outubro de 1922 na base do blefe fez-me pensar se o rei Vítor Manuel III não era um grande bunda mole. Mussolini era jornalista e sabia de profissão como moldar a opinião pública através da cristalização de imagens mentais por meio da estética e da retórica. Entendia perfeitamente o impacto no imaginário de entrar em Roma montado num cavalo com um cortejo de camisas pretas. Sua marcha sobre Roma era uma farsa, mas quem iria desmentir se os fascistas destruíram as prensas dos jornais de oposição? Graças à cagada de um colaborador que ordena o assassinato brutal do líder socialista e crítico de Mussolini, Giacomo Matteotti, em junho de 1924, o gato sobe no telhado. A opinião pública se volta contra o Duce, seus apoiadores também. Enfraquecido, não vê outra saída e em 3 de janeiro de 1925 solta a fúria em um discurso no parlamento, que tinha 2 escolhas: formar uma coalizão com o governo ou engolir um governo 100% fascista, que usaria a força se necessário. Daí para frente,
censura, jornais fechados, jornalistas e desafetos políticos perseguidos. À medida em que se avança na leitura, fica a impressão de que o culto ao Duce foi uma imposição ao povo, como uma lavagem cerebral. Mussolini parecia um produto numa campanha de marketing milionária. Filmes, fotos, posters, livros, jornais. Onde você olhasse na Itália, lá estava o tirano. Houve ainda uma submissão estética. A população aos sábados era obrigada a vestir a famigerada camiseta preta. Nem os bebezinhos escapavam. A grana rolava solta comprando as consciências de artistas e da imprensa. O Duce costumava visitar cidades no interior acompanhado de uma militância paga para aplaudi-lo. Saindo das práticas, digamos, um tanto cênicas, entro no horror mais cru quando passo a ler sobre o que os homens de Mussolini fizeram na Etiópia em 1936, quando o maluco decidiu que para seu governo representar o resgate da outrora grandeza do Império Romano, tinha de expandir fronteiras. Escolheu o país por suas riquezas minerais como ouro, diamantes e petróleo, fontes de recursos para financiar sua guerra de conquista e também para vingar o orgulho italiano da infame derrota imposta por Menelik em 1896. Em outro vídeo do canal sobre Haile Selassie, o autoproclamado imperador da Etiópia após um golpe militar, o episódio com Menelik é abordado superficialmente e não dá a medida justa do que foi a invasão italiana na Etiópia. Mas no livro de Frank de Cotter, o leitor encontra o mal numa forma grotesca, com esmagamento de bebês, estripamento de gestantes, decapitação de civis e o uso de gás mostarda sobre a população. Entre o fim de 1935 e 1938, Mussolini matou 250 mil pessoas nessa guerra monstruosa, divulgada pela máquina de propaganda fascista como uma libertação dos etíopes, que graças ao Duce teriam acesso à liberdade e civilização ante a um arcaico sistema de castas feudal. Com a ajuda de subsídios secretos, essa mentira demoníaca foi propagada no exterior através de jornalistas comprados. Mussolini parecia ser um sujeito com baixa autoestima, mania de grandeza, cercado de puxa-sacos que aplaudiam suas cagadas. Ele meteu a Itália na Segunda Guerra Mundial por pura estultice. Como pode um idiota comandar um país? Que hipnose coletiva era essa? Nessa hora entendemos o que era essa ditadura fascista na Itália de verdade. Em síntese, a concentração de poder nas mãos de um homem inseguro que exigia devoção, que acreditou na própria histeria de achar-se um predestinado, alguém com a missão de resgatar a grandeza da Itália. A ideologia era apenas uma casca para dar uma identidade coesa à coisa. Tanto é que ele perseguia todos aqueles que no partido apontavam o fascismo com o caráter dele. A opressão violenta da polícia sobre o povo era para que fingisse com exímia maestria seu amor pelo líder em suas aparições públicas, um troço simplesmente ridículo. Em 1939, começa a perder seu prestígio por causa da associação com Hitler e por ter declarado guerra à França e à Inglaterra. Vai de tombo em tombo até a debacle em 1945, quando é capturado, executado e pendurado de cabeça para baixo em uma viga na cidade de Milão. Ditador número 2, Adolf Hitler. O bigodinho passou 5 anos trabalhando sua imagem e a retórica de líder messiânico e salvador do povo alemão, até que a sorte bateu sua porta, na forma da crise de 1929 e com a morte de Gustav Stresemann, ex-chanceler e ministro das Relações Exteriores na época, considerado um dos pilares da democracia alemã. O desemprego explode no país, chegando a 6 milhões de pessoas sem trabalho até 1932. Com a inflação nas alturas, o sentimento de desespero e desesperança se instalou no povo. Os nazistas se aproveitaram desse estado de coisas para injetar algum ânimo na população através da retórica e da propaganda. Havia um carisma, fruto da manipulação minuciosa dos estados interiores das pessoas, da massiva propaganda. Era isso que tinha. O culto ao líder como unanimidade era fake. Qualquer crítica besta a Hitler era punida com prisão. Depois que ele foi indicado chanceler por uma cagada do presidente da Alemanha que nutria antipatia pelo outro candidato ao posto, Hitler tinha o poder de Estado nas mãos para que seu aparato de violência submetesse o maior número possível de pessoas à sua vontade. O livro de De Cotter ajuda a desmistificar o apoio massivo de Hitler como certos registros repetidos até enjoar nos fazem querer crer.
Havia toda uma estratégia para encher seus comícios e discursos. Claro que antes de ele se tornar chanceler, houve um adesismo ingênuo, mas na medida em que ele começou a mostrar as garrinhas depois que tomou o poder, foi o trabalho lamentavelmente impecável de Goebbels que deu ao Führer sua aura de prestígio quase divina. O cidadão alemão, em grande parte, está sofrendo na carne com o aumento de impostos e racionamento de comida e carvão para financiar o reequipar do exército alemão que violava o Tratado de Versalhes. Quando o maluco invadiu a Polônia, aumentou 50% o imposto de renda e as filas em busca de víveres básicos só aumentavam. A história mostrou inúmeras vezes no século XX o que crises econômicas fazem com o humor do povo. Mas como vivia numa ditadura, o alemão comum tinha de engolir seco sua raiva daquilo. A invasão à França em junho de 1940 deu uma recuperada no ânimo das pessoas. Acreditavam que com a assinatura do armistício a guerra acabaria. Não poderiam estar mais enganados. Da invasão da Rússia em diante foi cagada atrás de cagada, resultado da megalomania na condução dos assuntos militares associada à horda de puxa-sacos incapazes de se manifestar ante aos erros crassos do bigodinho em questões como declarar guerra aos Estados Unidos ou tentar ocupar a Inglaterra. Assim como ocorreu com Mussolini, à medida em que perdia sua popularidade dentro de casa e sofria derrotas humilhantes na guerra, o outrora enérgico, vigoroso, incansável Hitler foi se tornando um homem apagado. No seu aniversário de 56 anos, em 20 de abril de 1945, a primeira bomba inimiga atingiu Berlim. 10 dias depois, se matou, o suprassumo da covardia. Ditador número 3, Joseph Stalin. O autor dedica as primeiras páginas do capítulo descrevendo as estratégias do bigodudo russo para minar opositores e tirá-los do caminho. Há de se reconhecer, Stalin era um baita estrategista, pois conseguiu manter-se no poder mesmo contra o desejo do finado Lenin e ainda cavou os adversários, tudo isso se fazendo de homem humilde, trabalhador e defensor do legado do mestre. Quando finalmente chutou Trotsky da Rússia, apropriou-se de parte de sua agenda anticapitalista no campo e começou a perseguir os produtores rurais, ordenando o confisco de grãos, se necessário, recorrendo à violência. O culto à sua imagem começa em 1929, após Stalin concluir o primeiro expurgo no partido sob sua gestão. Aqui, passa a se colocar ao lado de Lenin na comunicação visual. Vejo que ele não era vaidoso como Mussolini ou Hitler, não curtia discursar, muito menos aparições em público. Cuidou de ser amado, personificando o sucesso da Revolução Proletária e forçando na mente das pessoas com imagem que era o continuador do progresso revolucionário nascido com Papai Lenin. Apesar de ditador, concentrando um enorme poder de vida e morte sobre o povo russo, suscita uma admiração enfatizando na imagem pessoal a figura de um homem simples, afável, trabalhador e humilde, em forte contraste com as exibições de grandiosidade de Mussolini e Hitler. A linguagem de Stalin, sua roupa, seu gabinete, os hábitos, era tudo de muita simplicidade, mascarando a crueldade com que governava. Enquanto os camponeses eram presos durante a coletivização das propriedades e colheitas, ele era retratado no Ocidente por jornalistas escolhidos a dedo como um homem gentil e bondoso. Veja só! O escritor irlandês George Bernard Shaw foi um dos que o conheceu pessoalmente nessas visitas onde tudo é milimetricamente planejado e passou o resto da vida não só falando bem, mas defendendo Stalin. Fico cá pensando como alguém vai a outro país sem qualquer autonomia para investigar por conta própria como se vive ali, contenta-se com um teatro Potemkin e assume aquilo como verdade absoluta. Mesmo sendo socialista, o cara tinha que tentar ser no mínimo mais esperto, tal como fez George Orwell, também socialista e crítico do stalinismo. Ou por que não ir além? Como o jornalista inglês Gareth Jones, que fez todo um cambalacho para ir à Ucrânia ver com os próprios olhos o que raios estava acontecendo no país, publicando em 1933 uma riquíssima matéria expondo o horror de milhares de pessoas sendo propositalmente condenadas a morrer de fome pelo bondoso senhor. Caso te interesse, esse episódio abjeto está bem retratado no filme A Sombra de Stalin, que mostra ainda Walter Duranty, o correspondente do New York Times lotado em Moscou por 14 anos, que vivendo no luxo, escondeu fatos, mentiu e justificou o regime totalitário.
O safado ainda ganhou um prêmio Pulitzer em 1931 pelo trabalho sujo que fez na Rússia. Em 2003, o Comitê do Congresso Ucraniano encaminhou ao Conselho do Prêmio Pulitzer um pedido de retirada do prêmio. Zig Gisler, o administrador do órgão, recusou-se a revogá-lo e, em comunicado à imprensa, afirmou que, com relação aos 13 artigos de Duranty de 1931 submetidos ao prêmio, aspas, não havia evidências claras e convincentes de fraude deliberada, o padrão relevante neste caso. A partir de 1930, o Partido Comunista Russo vai trabalhando a onipresença de Stalin com fotografias dele em todos os lugares e a publicação de biografias. No período do Grande Expurgo, de 1934 a 1938, quando se chegou a matar 1000 pessoas por dia na Rússia, o culto à imagem de Stalin se intensifica. A instituição do culto a Joseph Stalin, primeiro a partir da associação de sua imagem com a de Lenin, acrescida de predicados como ser um trabalhador humilde e incansável, sustentada diante a base do terror, ganha um upgrade. Ele impõe uma aberração artística chamada realismo socialista, em cujas obras não existe indivíduo, e tudo o que retrata serve à glória da revolução. Ou seja, é mais uma forma de propaganda, com comitês verificando textos e imagens. Até 1936, ele era o papai Stalin, que deu ao povo russo desenvolvimento econômico, indústria, comida e um país do qual se orgulhar. Tudo cascata. Como estrategista de altíssimo nível que era, Stalin planejou e executou uma espiral ascendente que levasse ao culto doente a sua imagem e seus feitos, o que começou abertamente quando ele fez 60 anos em 1939. Mas tal como Hitler e Mussolini, vivia secado de puxa-sacos e não tinha amigos. A invasão nazista sangrou o povo russo e até a derrota dos alemães foram 2 anos de sofrimento, milhões de civis e soldados mortos na Rússia e na Ucrânia, cidades varridas do mapa e Stalin, o papai provedor, sumido dos holofotes, deixando o moral de um povo já em frangalhos pelo terror praticamente destruído. Cabe citar a Ordem 227 de 28 de julho de 1942, determinando que nenhum comandante possuía o direito de recuar sem autorização. Isto é, se tivesse que matar todo um regimento numa batalha perdida, cumpra-se. Se você pesquisar um pouquinho, descobrirá que os pelotões à dianteira eram compostos, segundo instruía a Ordem 227, por soldados acusados de indisciplina ou mesmo por aqueles que na hora do pega para capar entravam em pânico e fugiam de medo. Pensa um pouco. Exército formado por jovenzinhos esfaimados, mal equipados e mal treinados, mas o Bigodon não estava nem aí. Mandou formar destacamentos suicidas para conter as tropas inimigas. Juntou da violência nazi, a fome e as doenças faziam o resto. Nos parcos pronunciamentos havia uma conclamação por uma defesa da pátria, por uma guerra patriótica, onde o cidadão é quem tinha de pôr o peito na frente dos fuzis inimigos, 7 milhões de civis mortos em ataques e outros 4 milhões de fome e doenças, fora os desabrigados. Vencida a Segunda Guerra, Stalin apaga da história da vitória russa o chefe do Estado-Maior e vice-chefe do Comando Supremo do Exército Vermelho, Georgy Zhukov. Porque ele era um mau comandante? Não, porque ele era bom demais e ninguém podia fazer sombra a Stalin. Um ano depois, foi exilado e as biografias de quem esteve na guerra foram proibidas. Stalin passou a proibir tudo que vinha do exterior, promovendo um grande atraso cultural e tecnológico com isso. Até soldados e oficiais russos feitos prisioneiros de guerra foram enquadrados na categoria expostos ao mundo exterior, sendo assassinados ou enviados para gulags. Apenas uma pesquisa não sofria de censura, nem mesmo de carência de recursos: a de fabricação de armas nucleares. Um parêntese aqui. A pesquisa de Frank é muito boa e válida para o enfoque ao narcisismo desses tiranos do século XX. É o recorte sobre o qual ele se dedica, inserindo o pano de fundo da época para dar um contexto da atuação desses homens malignos. Mas para aqueles que, como eu, estudaram um pouco sobre os serviços secretos comunistas, é sabido que proibições como as impostas por Stalin para qualquer coisa que vinha de fora eram mais um entre tantos instrumentos de subjugação do povo. Por fora, uma condenação à obediência cega pelo controle da inteligência e, por extensão, das consciências, mas por dentro,
havia todo um aparato de espionagem para roubo de tecnologia ocidental que não se limitava à pesquisa para armas nucleares. Tinha roubo de propriedade intelectual de todo tipo, computadores, aviões, tanques, bombas. À medida em que envelhecia, Stalin ficava mais cruel, tanto que nem sua família escapou dos expurgos, chegando a mandar para o Gulag uma cunhada. A vaidade também aflorou e ficou do tamanho do mundo, já que estátuas e monumentos seus começaram a pulular nos territórios russos. Será que sentiu o bafo da morte e resolveu eternizar sua imagem? Apesar de toda a pompa de seu funeral, um mês depois não se publicava mais nada nos jornais a seu respeito. Ditador número 4, Mao Tse-tung. Veja só, meu ouvinte, com que desprezo o grande e todo-poderoso Mao, que havia convertido uma nação camponesa, segundo Karl Marx, é o tipo mais reacionário e anticomunista, no maior país comunista do mundo. Foi recebido por Stalin nas celebrações de aniversário de 70 anos do velho bigodudo. Após as celebrações, Mao foi levado rapidamente para uma dacha nos arredores da capital e ficou semanas esperando uma reunião formal. Os encontros eram cancelados, as ligações telefônicas nunca eram retornadas. O líder chinês perdeu a paciência e reclamou enfurecido que não estava em Moscou só para comer e cagar. Com o passar dos dias, ele teve que aprender a se colocar em seu humilde lugar em uma irmandade comunista que girava inteiramente ao redor de Stalin. Meu ouvinte, o bigodão não curtia a concorrência e não admitia ser superado no seu jogo. De Cotter conclui o episódio embaraçoso e na sequência conta um pouco da história de Mao e do início do comunismo na China. Mostra como Chiang Kai-shek, líder nacionalista e presidente do país de 1928 a 1948, dormiu com o inimigo, ajudando a fomentar a revolução que no momento A derrubaria o poder instituído, mas no momento B destruiria o próprio Chiang. Comunistas pensam 10 casas na frente, em qualquer tabuleiro, e ironicamente foi Chiang e não Mao que instigou as primeiras revoltas camponesas na China, onde agricultores pobres mataram ricos e humilharam religiosos, saqueando igrejas. Mesmo tendo percebido o erro e promovido um expurgo de comunistas no ano seguinte, a sementinha do mal já estava plantada. Mao Tse virou a estratégia de ponta cabeça, abandonando os operários urbanos para apoiar os camponeses menosprezados pelo marxismo ortodoxo. Relegados a regiões montanhosas remotas, ele e seus apoiadores passaram anos aprendendo a mobilizar o poder cru dos camponeses pobres para derrubar os postos do governo, saquear os recursos locais e cada vez mais controlar grandes extensões de terra. Eles se tornaram especialistas em operações de guerrilha, usando emboscadas e incursões para perseguir as tropas nacionalistas, seus arqui-inimigos que tinham menos mobilidade. Tal como os ditadores até aqui retratados, Mao, em 1937, convidou um jornalista estrangeiro para uma temporada na China no mais autêntico estilo Potemkin. Depois de partir, o imbecil publicou um livro em que retratava Mao Tse como um homem inteligente e incansável com os deveres, apesar de relapso na aparência, uma aproximação na forma com que Stalin trabalhou sua imagem para consumo exterior. Como é de praxe, todo governo comunista ou ajuda os irmãos no poder em busca de lealdade e subordinação, vide os estados satélites da União Soviética na Guerra Fria, ou financia revolucionários a derrubarem os governos para tomar o poder. Mao estava entre os do segundo tipo, recebendo grana e instruções de Stalin para a tomada de poder chinesa desde a década de 1920. Infelizmente, o Japão invade a China em 1937, arrasando as grandes cidades de Xangai, Nanjing e Chongqing. Nos 2 anos que se seguiram, promoveram uma barbárie indizível com civis e enfraqueceram os nacionalistas, enquanto os comunistas estavam quietinhos no interior. É irônico o quanto essa invasão ajudou Mao. Nos próximos 2 anos, Mao, com a ajuda de um ghostwriter formado em Moscou, publicou um panfleto prometendo democracia com um sistema multipartidário, liberdades democráticas e proteção da propriedade privada. Sabe aquele joguinho de fliperama em que você atrai a marmota, ela sai da toca e você dá uma porretada nela? Com essa campanha de engana-trouxa, Mao fez a limpa no partido em 1942, eliminando todos que apresentaram pensamento individual independente. A violência e o terror correram solto, conduzidas diretamente por um homem de confiança de Mao que autorizou tortura e assassinato sem dó.
Após 15 mil pessoas massacradas ou expurgadas, Mao sai da toca para posar de piedoso. Os que sobreviveram o viram como salvador. Com uma estratégia de humilhar e subverter membros do partido que o incomodaram, Mao os converte em cúmplices sob eterna aprovação, colocando os rivais debaixo de sua asa. Em 1º de julho de 1943, no 22º aniversário de fundação do Partido Comunista Chinês, Mao declarou que havia unidade política e ideológica no partido. Aqui começa o culto à sua personalidade. Mao foi tomando a China desde o interior, controlando faixas cada vez maiores de território e população. Quando o Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, Mao controlava uma tropa de 900 mil homens no interior do país. Ele estava pronto para fomentar uma rebelião em Xangai, mas Stalin, gênio da estratégia, queria os americanos fora da Ásia e, para tanto, reconheceu Chiang Kai-shek como líder da China Unida, assinando um tratado com os chineses. Enquanto isso, e debaixo dos panos, os soldados soviéticos vão entregando o poder na região da Manchúria para os soldados de Mao, para quem praticamente montaram as forças armadas, oferecendo treinamento militar aos guerrilheiros do campo, apoio logístico e formação avançada de oficiais na União Soviética. Um ano depois, os americanos impõem um embargo de armas a Kai-shek. Em 1948, os comunistas cercam as cidades da Manchúria, que vão se rendendo. Numa delas, 160 mil civis morreram de fome. Para não ter o mesmo fim, Pequim se rende na sequência, seguida por outras. Chiang Kai-shek e suas tropas fogem para Taiwan. No fim de 1949, é proclamada a República Popular da China. Vitória de Mao Tse-tung. O culto a Mao se organiza e se intensifica na cidade. No campo, um expurgo transforma aldeões em assassinos, responsáveis por matar quase 2 milhões dos próprios líderes. O processo de coletivização da economia se inicia em 1950 sob tutela de Stalin, que reduz os fundos do plano quinquenal chinês para que o processo fosse um pouco mais lento, evitando que a sombra de Mao se projetasse a dele em caso de um estrondoso sucesso, ou, se o plano malograsse, representasse uma derrota para o comunismo. Mas Stalin morre em 1953 e Mao enfia o pé na jaca, coletivizando propriedades rurais e o comércio. Como esperado, deu M e o povo ficou muito insatisfeito. O desejo de Mao em ser considerado um gênio do comunismo, em fazer da China uma potência maior que a União Soviética, fez com que ele, a exemplo dos demais ditadores dos quais já falamos, se cercasse de puxa-sacos. Aquela fase de humilhar críticos e botá-los debaixo da asa já era. Agora, ninguém ousava criticá-lo se não quisesse cair em desgraça. Com isso, os erros que o timoneiro cometia caíam na conta do Abreu, como o grande salto para a frente, que em 1959 já tinha se mostrado uma sinistra cagada, fruto da mania de grandeza do tirano, da qual não se fazia a menor crítica construtiva. 3.600.000 membros do partido, que fizeram a mais mínima insinuação que desagradou o Todo-Poderoso, foram expurgados como direitistas. Olha só que legal! Temendo que sua reputação tivesse o mesmo destino da de Stalin nas mãos de Khrushchev, em agosto de 1962, Mao dá início à Revolução Cultural, alegando que havia forças contra-revolucionárias querendo trazer o capitalismo de volta à China. A ordem era enfiar em cada célula, em cada neurônio do povo, o pensamento de Mao Tse-tung. Lavagem cerebral em massa, uma campanha de educação socialista conduzida pelo exército. Nas escolas de ensino fundamental, as crianças eram ensinadas a atirar alvejando fotos de Chiang Kai-shek e personalidades norte-americanas. Trechos do Livro Vermelho eram lidos em alto-falantes, onde quer que o chinês fosse, era perseguido por Mao Tse-tung. Era um negócio tão doente que se formaram facções competindo para ver quem representava a verdadeira voz de Mao, o que gerou uma guerra civil. E assim o homem foi ficando no poder. Surreal. A partir de março de 1968, o partido inicia um upgrade da lavagem cerebral chinesa, chamado As Três Lealdades e os Quatro Amores Sem Limites, transformando o culto numa adoração religiosa. E a cada foto, estátua ou imagem pela qual um chinês passasse, tinha de fazer uma vênia. Para provar lealdade e não ser vítima do próprio expurgo, pessoas denunciavam umas às outras. Até sua morte, em 9 de setembro de 1976, Mao Tse-tung viveu à base de instigar conflitos entre subalternos, fazer líderes partidários cúmplices de seus crimes e guardiões de sua imagem. Para mim,
É um tanto perturbador quanto sintomático que, mesmo depois de tudo o que ele fez, seu rosto ainda estampe as notas de yuan chinesas. Ditador número 5, Kim Il-sung. O menino Kim teve uma criação cristã, mas em função da violenta ocupação japonesa na Coreia, acaba se tornando um guerrilheiro comunista, indo combater na Manchúria em 1931, na época invadida pelos japoneses. Organizou um ataque a uma guarnição policial em 1931, fazendo com que figurasse na lista japonesa de procurados. Em 1940, atravessa a fronteira para a União Soviética, onde recebe um intensivão no Exército Vermelho. Volta para casa em 1942, um mês após o Japão se render, na expectativa de ser o escolhido por Stalin para comandar o país, mas é preterido por Cho Man-sik, um nacionalista cristão que por muitos anos promoveu a independência na Coreia por meios não violentos. Mas logo ficou claro que Cho não se submeteria à tutela de Stalin, que o tirou do poder, colocando-o em prisão domiciliar em 1946. A vez de Kim chegara. O modelo soviético é implementado ao norte da Coreia. Nacionalização da indústria e coletivização do campo. A imagem de Kim começa a ser trabalhada. Naquele mesmo ano, 1 milhão de norte-coreanos vazam para o sul. Muito espertos. Por outro lado, foi triste e trágico o destino daqueles que, iludidos pela crença de que Kim era o libertador, quando na verdade não passava de um fantoche de outro governo tirano, decidiram permanecer no norte. Até aqui não existia a divisão tal como conhecemos do país. Após o Japão jogar a toalha na Segunda Guerra Mundial, o paralelo 38N, uma linha imaginária posicionada a 38 graus ao norte da linha do Equador, foi estabelecido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos em 10 de agosto de 1945 como limite para dividir a Península Coreana aproximadamente ao meio. Em 1948, o território é de fato dividido em dois, o norte comunista e o sul democrático. No sul, elegem em agosto um presidente anticomunista e em setembro, Kim declara constituída a República Democrática da Coreia, na qual ele era o primeiro-ministro e o chefe das Forças Armadas. Durante 1949, Kim pede ajuda de Stalin para invadir o sul, pois queria unificar o país. Em 1950, o soviético concorda, advertindo que se desse M, Kim teria de pedir pinico a Mao Tse-tung. A invasão começa em 25 de junho de 1950. O sul estava mal equipado e pouco preparado, ofereceu mínima resistência. Kim achava que receberia apoio popular dos sulistas, o que não aconteceu. Em agosto, os americanos entram na parada após uma reunião na ONU que reconheceu que o acordo de paz na região havia sido violado. Mao manda tropas em outubro, mas até o verão de 1951 as coisas se complicam e Kim não pode assumir a culpa da cagada. O bode expiatório da ocasião é Rokai, coreano criado na União Soviética, número 2 do Partido Comunista Coreano, o cara que montou a máquina partidária do zero e, aliás, foi o aliado mais leal de Kim. Pois foi esse mesmo a ser jogado na lama. Mas não foi um troço do tipo, fora daqui, seu incompetente. Primeiro, Kim Il-sung fez Kai sujar bastante as mãos no expurgo do partido, que depois usou de pretexto, alegando que o coleguinha tinha ido longe demais, para jogá-lo nas traças depois de expulsá-lo do partido. As coisas melhoraram e os comunistas foram ganhando batalhas numa guerra cruenta que Stalin prolongou por 2 anos só para ver o Ocidente amargar derrotas, apesar do conflito ter matado 3 milhões de pessoas e deixado parte significativa do norte em escombros. Em julho de 1953, acontece um cessar-fogo. Apesar de não ter avançado 1 milímetro a fronteira, apesar das significativas perdas humanas e materiais, Kim serve-se da máquina de propaganda para declarar a vitória em um conflito onde a narrativa era de que ali ocorria uma guerra pela libertação da pátria, uma guerra de defesa contra o invasor americano. Meu ouvinte, esquece aquela parte em que foi o norte que atacou primeiro, falou? Essa mentira deslavada tornou-se crível devido à lavagem cerebral no povo e ao isolamento a que estava submetido, aliás, tal como ainda é nos dias de hoje. Com a ajuda da União Soviética, Kim avançou com a coletivização da produção agrícola e industrializou o país, mas 2 anos depois era visível nas ruas os resultados dessas ações. Crianças pedindo esmola descalças na neve e aldeões dormindo juntos para não morrer de frio. Os soviéticos vieram em socorro de novo, doando toneladas de grãos.
Enquanto isso, o culto a Kim era onipresente. No começo do regime, havia tomado emprestado algum prestígio de Stalin, colocando fotos suas junto das dele pelo país. Não mais. Em 1954, o embaixador russo reclamou ao ver enormes fotos de Kim por toda parte, mas nenhuma de Marx, Engels, Lenin ou mesmo de Stalin. Na medida em que o culto à sua pessoa e a bajulação cresciam, aumentava o temor. Pessoas eram condenadas à prisão ou a trabalhos forçados por bobagens como embrulhar um pacote com uma folha de jornal que tinha uma foto de Kim Il-sung. Em 1956, Khrushchev enxovalha o legado de Stalin, denunciando o terror e o culto à sua personalidade. Alguns membros do partido na Coreia e burocratas de saco cheio do ego de Kim aproveitaram a brecha. O embaixador da Coreia, em Moscou, reclamou diretamente com Khrushchev. Um mês depois, o velho vai a Pyongyang puxar a orelha de Kim. A oposição dentro do partido se fortalece e começa a criticar abertamente o desastre econômico e o absurdo culto a Kim. Ele, por sua vez, inicia a perseguição aos sincericidas. Como muitos deles tinham nascido na Rússia ou na China, fogem para seus países natais e a luz amarela acende diante de Mao e Khrushchev, que temiam estar perdendo a influência na Coreia. Em setembro de 1956, ambos enviam delegações ao país para pressionar Kim e exigir reformas. Como um cordeirinho, reabilitou os expurgados e prometeu desestalinizar seu governo. Mas o levante de Budapeste no mês seguinte fez o olho de Sauron virar para a Europa Central e Kim foi à forra. Nos 2 anos que se seguiram, limou os opositores e suas famílias sem um pingo de dó. A partir de 1957, a população foi classificada em 3 estratos conforme a subserviência e lealdade ao partido. Classes: central, indecisa e hostil. Essa classificação, que era hereditária, definia, entre outras coisas, a quantidade de comida para cada família, o acesso à educação e emprego. Logo, a lealdade ao partido converteu-se em lealdade a Kim. Tente pensar como viviam os 20% considerados hostis na época. Encerrada a Guerra da Coreia, as tropas chinesas de apoio fornecidas por Mao se retiraram do território norte-coreano e Kim fica à vontade para empreender um limpa no país de novo, promovendo um expurgo daqueles, com direito a acusações públicas por toda parte, humilhação, agressão, chegando ao extremo de execuções sumárias. Assim como Mao, Kim tinha seus delírios de grandeza econômica e queria alcançar a independência da China e da União Soviética na economia, desejando ultrapassar a produção industrial do Japão em 2 anos. O maluco achava que um incentivo ideológico, em vez de recompensa material, iria estimular o povo a trabalhar mais em prol da autossuficiência econômica. Mas que doente! A partir de 1956, com os rivais fora da parada, Kim começa a reescrever a história do país, apagando aos poucos as mãos chinesas e soviéticas que o colocaram no poder. No verão de 1958, lança o movimento Cholima e com ele mais uma onda de repressão. O trabalhador que não se ajustasse ao estímulo ideológico era considerado reacionário e hostil. Em setembro de 61, acontece o 4º Congresso do Partido Comunista, quando Kim passa o rodo em todos os opositores de então. Daí para frente, todas as publicações técnicas e acadêmicas tinham uma citação de uma contribuição de Kim Il-sung para o assunto. Seus discursos eram compilados e publicados. A doutrinação imposta ao povo por Kim é muito mais severa que as das demais ditaduras comunistas. Kim é a fonte de todo saber e tudo o que fosse ligeiramente burguês era banido. Hoje, se você vê relatos de pessoas que viajaram ao país e conversaram um pouco com um norte-coreano qualquer, saberá que o coitado é um fanático alienado de dar dó. Para ele, todos os países imperialistas querem invadir a Coreia do Norte, que de fato oferece igualdade ao povo. Sério mesmo que pessoas esquálidas, magras feito gravetos, olham para o atual Kim, gordo feito um porco, e acreditam mesmo que existe igualdade? O culto a Kim estendeu-se a seus parentes. O povo era obrigado a louvar a mãe de Kim como se fosse a Virgem Maria só porque era a mãe do cara. O governo dele também se encheu de parentes em altos postos da administração estatal. Mas o cúmulo da doideira, junto ao movimento Cholima, era a ideologia Juche, que em português quer dizer autossuficiência.
Em 1955, China e Rússia estão mandando grãos à Coreia do Norte para que o povo não morra de fome, mas a população era obrigada a bradar a plenos pulmões que havia fartura e desenvolvimento, tudo por meio do nosso próprio esforço, conforme o slogan da ideologia Juche. Sabe que de tanto negar a realidade, algumas pessoas ficam loucas, né? De todos os ditadores até aqui citados, Kim é de longe o mais megalômano. Chegou ao cúmulo de construir um museu de 50 mil metros quadrados sobre si mesmo. A Constituição do país institui sua ideologia Juche como oficial. Ele era o chefe do partido, o chefe de Estado e o chefe das Forças Armadas. A diferença entre ele e os demais é que não fazia esforço algum para enganar o Ocidente. Não vivia de paparicar jornalista, comprar artistas. A mim parece que, para esse sujeito, a Coreia do Norte era sua propriedade particular e o povo, seus escravos. Nos anos 1970, ele tenta se projetar como liderança comunista do terceiro mundo, criticando o comunismo internacionalista de chineses e soviéticos, mostrando-se favorável a um tipo nacionalista. Começou a financiar algumas organizações fora do país e a promover o Kim Il-sungismo como ideologia. Uma vez que ele tratava a Coreia do Norte como sua propriedade particular, é muito esperado que ele quisesse posar de líder independente, até para impedir que os colegas poderosos ficassem apitando no seu quintal. Quando ele descobriu que sua iniciativa era um motivo de chacota no exterior, interrompeu a parvoíce. No começo dos anos 1980, vai saindo de cena, preparando sua sucessão, promovendo o filho Kim Jong-il para o posto de ditador. Não falei que o maluco achava que era dono do país? Kim morre aos 82 anos em 8 de julho de 1994, recebendo um funeral de histéricos severamente vigiados pelo serviço secreto, incumbido de assegurar a sinceridade do povo que chorava, desmaiava e se descabelava. Ditador número 6, François Duvalier. O Haiti tem uma história curiosa. Até ser descoberto por Cristóvão Colombo em 1492, era habitado por índios. Colombo chamou a ilha de Hispaniola e escravizou a população local, que trabalhou na agropecuária. A incursão de piratas franceses, somada ao enfraquecimento da presença dos espanhóis na ilha, isso no século XVI, ampliou a influência de outros povos europeus sobre a região, notadamente oriundos da França, mas também da Inglaterra. Em 1697, França e Espanha assinam o Tratado de Ryswick, que garantiu formalmente a ocupação francesa do terço ocidental da ilha, que corresponde ao território do atual Haiti. Os franceses deslocaram para a ilha milhares de africanos escravizados para trabalhar nas plantations. A economia baseava-se em cultivos agrícolas, como cana-de-açúcar, café e cacau. Estima-se que a população africana no Haiti, no período da dominação francesa, chegou a 500 mil pessoas. O século XVIII foi marcado pela Revolução Haitiana, liderada por Toussaint Louverture, que também veio ao país na condição de escravizado. A Revolução culminou na abolição da escravidão nas colônias francesas em 1794. Em 1801, Toussaint tornou-se governador-geral, mas logo foi deposto e morto pelos franceses. O líder Jean-Jacques Dessalines organizou o exército e derrotou os franceses em 1803. No ano seguinte, foi declarada a independência e Dessalines proclamou-se imperador. Os próximos governos foram uma sucessão de golpes até que em 1915 os americanos ocupam a ilha, onde permaneceram até agosto de 1934. Entre as personalidades que mais reagiram contra a presença americana estava Jean Price Mars, respeitado professor, diplomata e etnógrafo que militava em favor das origens africanas da ilha e defendia o voodoo como uma religião do mesmo nível da cristandade. Quando os americanos vazam, os apoiadores de Price Mars desenvolvem uma ideologia nacionalista que defendia a derrubada da elite com a transferência do poder para os representantes da maioria da população, isto é, os negros, o que recebeu o nome de noirismo. Um dos apoiadores dessas ideias era François Duvalier, que foi aluno de Price Mars no ensino médio. Em 1939, ele publica o artigo Uma Questão de Antropossociologia, Determinismo Racial, defendendo que a biologia determinava a psicologia, uma vez que cada grupo social tinha sua personalidade coletiva. Para ele, a verdadeira alma haitiana era negra e a religião era o voodoo. Os noiristas defendiam um Estado autoritário exclusivo com o poder nas mãos de um líder negro.
Duvalier formou-se em medicina em 1934 e passou a cuidar da população carente. Em 1946, Durmaz Estime, que também foi professor de Duvalier, é eleito presidente e indica o ex-aluno para ser diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde Pública. 3 anos depois, é feito ministro da Saúde e do Trabalho. Estime radicalizou demais na postura e uma junta militar o chutou do poder em maio de 1950. Com isso, Duvalier perde o emprego e volta a atender o povo como médico, juntando-se a um grupo de oposição. Em 54, o governo põe sua cabeça a prêmio e ele sobe o morro para se esconder da perseguição. O mito como combatente da resistência começa aí. O líder da junta militar que destituiu Estime, Paul Magloire, anistiou os revolucionários em setembro daquele ano e acabou perdendo o apoio do exército. Meteu o pé, deixando os cofres do governo vazios. Sob pressão, a junta militar realiza eleições e, após quase um ano de tumulto, François Duvalier, ao fazer um acordo com Antônio Quebrot, presidente do Conselho Militar, para torná-lo chefe do Estado-Maior, é eleito presidente em 22 de setembro de 1957. No primeiro mês de governo, eliminou todos os opositores que contestaram a eleição. No segundo, encheu o executivo e o judiciário de apoiadores, mesmo que não tivessem competência para o exercício da função. Também controlava o legislativo. Um relações públicas americano ficou a cargo de trabalhar a imagem do médico dos pobres de Duvalier nos Estados Unidos e um companheiro de guerrilha, Clement Barbeau, ficou a cargo da polícia secreta, de onde conduziu uma perseguição implacável. Sob a gestão de Barbeau, crianças eram espancadas na rua e famílias inteiras sumiam. O chefe do Estado-Maior prendeu e deportou os inimigos do regime, perseguiu jornais e sindicatos, acusou muitos de comunistas e os prendeu. Mas o exército errou na mão e espancou até a morte um cidadão norte-americano, criando um incidente diplomático sério. Como o acordo com o exército era de certa forma incômodo para Duvalier, 2 meses depois Quebrot rodou. Em abril de 58, é promulgada uma nova Constituição que proclama a liberdade religiosa. Como Duvalier era muito próximo dos feiticeiros Vodou, serviu-se de uma imagem sobrenatural e começou a se apresentar publicamente vestido tal como Barão Samedi. Se você assistiu a temporada 3 de American Horror Story, Coven, tem uma ideia de quão sinistro era esse sujeito e sua estética. Uma tentativa de golpe de Estado em julho de 58 foi a deixa para Duvalier concentrar ainda mais o poder e suspender garantias constitucionais, dando plenos direitos ao presidente, que em rede nacional disse, entre aspas, "Eu sou o novo Haiti. Aqueles que tentam me destruir estão tentando destruir o Haiti. É através de mim que o Haiti respira. Deus e o destino me escolheram." Em um ano, François Duvalier, o papai doutor do povo haitiano, transformou-se em tirano. Em nome da segurança nacional, mas na verdade para contrabalançar o poder do exército, Duvalier formou sua própria milícia, os Macultes, que na prática eram bandidos a serviço do presidente. Em maio de 59, Duvalier sofre um infarto. Sua fraqueza atrai a agressividade e os descontentes e opositores começaram a colocar as asinhas de fora. 2 meses depois, Papa-Doc diz ter descoberto uma trama comunista para derrubar seu governo. Exigiu governar por decreto, suspendeu a imunidade parlamentar e perseguiu os críticos. Após o infarto, começa a viver isolado, rodeado de puxa-sacos. Colocou seus conselheiros para atuar na máquina estatal sem a devida competência, ele preferia lealdade em vez de capacidade. Em 1961, o mandato de 6 anos de Papa-Doc estava próximo do fim. Em abril, ocorrem as eleições legislativas e, espontaneamente, entre muitas aspas, o povo escolheu, além de deputados e senadores, Duvalier para presidente, uma aberração eleitoral conduzida pelos Macultes. Quando os Estados Unidos de Kennedy perceberam a fraude, suspenderam a ajuda financeira ao país. A economia foi ficando enfraquecida e Duvalier culpou os americanos por todas as mazelas do Haiti. Adiante, obriga tanto o povo quanto importantes figuras da sociedade a bajulá-lo. Em 1964, acontece um referendo popular espontâneo de novo com um monte de aspas, apoiando o mandato vitalício para François Duvalier. Uma nova Constituição foi promulgada para amparar legalmente essa insanidade. Como é de se esperar, a violência, a crise econômica e a inexistência de democracia resulta na fuga de talentos.
entre 7 e 8% da população com formação foge do país. Em 1966, Papadoc alivia a pressão sobre o povo, uma vez que sua imagem no exterior estava seriamente comprometida. Para desmistificar o estranho fato de viver cada vez mais recluso, começa a fazer visitas a orfanatos e a aumentar as aparições públicas. Recebe o ditador da Etiópia, Haile Selassie. Assim como Mao e Kim, também criou uma ideologia, o do valerismo, dizendo que estava no mesmo patamar de Platão, Santo Agostinho e de Gaulle. Fala sério. Um atentado durante as festividades por seu aniversário de 60 anos, quando uma bomba colocada em um carrinho de sorvete explodiu e matou 2 pessoas, além de ferir outras 40, acabou com a graça. Temendo um golpe militar, Duvalier prendeu 19 oficiais e dias depois presidiu pessoalmente a execução sumária de todos. Apesar de toda a aparência, Papadoc governava amparado pela violência e acho que pelo voodoo. O do valerismo era uma espuma para afagar o ego de Papadoc, que governava uma população majoritariamente analfabeta. O governo era ele. Não havia uma estrutura partidária, grupos de poder aliados, apenas subalternos disputando quem puxava mais o saco para se mostrar leal e os macultes. Doc suspeitava de todos, era obcecado por explorar pontos fracos, manipular as emoções e testar a fidelidade, igual Haile Selassie fazia na Etiópia. Temos um vídeo no canal que aborda a veia maquiavélica do líder etíope. Deixaremos link na descrição. Para deixar as coisas em família, Papadoc promove um referendo protocolar para sacramentar o filho Jean-Claude como sucessor. 3 meses depois, em 21 de abril de 1971, morre aos 62 anos, vítima de ataque cardíaco. Ditador número 7, Nicolae Ceausescu. Como li muito sobre Ceausescu em Red Horizons e Desinformação, ambos de Yom Mihai Pachepa, além de material sobre ele contido em Meias Verdades, Velhas Mentiras, de Anatoly Golitsyn, o capítulo que Dick-Kotter dedica a Nicolae aborda de maneira muito superficial e um tanto imprecisa a trajetória do tirano. Ao contrário do que diz Dick-Kotter, Ceausescu passou a perna em Gheorghe Dej e fez a limpa no partido antes dele morrer. Baixinho, inculto e sem formação universitária, Ceausescu tinha um puta complexo de inferioridade. Passou anos sendo zoado no exército por conta de sua gagueira. Para compensar sua falta de estudo, acumulou uma série de títulos acadêmicos concedidos por instituições educacionais romenas sem jamais ter cursado uma única disciplina que lhe conferisse algum mérito, coisa do tipo doutor em ciência política, doutor em economia. Suas obras, entre muitas aspas, eram estudadas nas universidades romenas. Ele mesmo se auto-intitulou Conducatore em 1968, condutor, semelhante ao Duce de Mussolini ou ao Führer de Hitler, querendo chupinhar o prestígio dos bravos príncipes da Moldávia e da Valáquia. Dick-Kotter também aborda a tal independência de Ceausescu do bloco comunista, que sabemos, graças ao livro de Anatoly Golitsyn, ser uma farsa para atrair financiamento ocidental ao bloco comunista em nome de apoiar uma cisão fingida. Deu tão certo que Nixon visitou a Romênia em 69, em 78 Jimmy Carter convidou Ceausescu para ir aos Estados Unidos e a rainha Elizabeth o recebeu com toda a pompa em Londres, apesar das denúncias de dissidentes de sua tirania cruel e megalômana. Temos no canal uma playlist de Red Horizons contando o dia a dia desse senhor do ponto de vista de um desertor e não da máquina de propaganda do partido. O culto à imagem de Ceausescu e sua mulher Helena se dava nas comemorações de eventos importantes do país e do partido. As festas de aniversário deles duravam entre 2 e 3 dias e a programação da TV era 90% composta dos feitos do casal de tiranos, embora a população passasse fome e frio. No entanto, havia algo que eu ignorava dos Ceausescu: a deliberada destruição da arquitetura de ruas e aldeias inteiras para em seu lugar colocar monstruosidades arquitetônicas semelhantes à que vemos em Brasília. Nessa toada, ele botou no chão 7.000 aldeias, reassentando os moradores em prédios sem elevador, água e esgoto. Destruiu construções históricas, igrejas, mosteiros, para em seu lugar construir caixotes de concreto.
O cúmulo da megalomania arquitetônica foi o Palácio do Povo, um mastodonte branco de 350 mil metros quadrados que nunca foi terminado, mas que consumiu 1/3 do orçamento nacional, pondo no chão 10 quilômetros quadrados de casas, igrejas e sinagogas para que fosse construído, sendo até hoje o maior palácio do mundo. Com tantos desmandos, a carência de tudo e a opressão implacável da Securitate, o romeno era um povo apático, que simplesmente fazia figuração nos eventos públicos promovidos pelo governo para massagear o ego de Ceausescu. Na frente dos comícios, agentes disfarçados de operários ficavam atuando como povo entusiasmado e o resto, ao fundo, só ficava fazendo volume, enquanto alto-falantes preenchiam o som do ambiente, uma população inteira obrigada a fingir. O autor indica que o enfraquecimento das demais repúblicas soviéticas da Europa Central nos anos 1980, combinada com as reformas de Gorbachev, que o tornaram mais palatável aos olhos das potências ocidentais e relegaram Ceausescu ao ostracismo, foram responsáveis por rachar o poder de Nicolai ao ponto de a população confrontá-lo e derrubá-lo do poder em dezembro de 1989. Uma pena que isso tem pouco a ver com a sequência de fatos que culminou na morte do casal de psicopatas Nicolai e Helena Ceausescu. Caso queira saber mais, vá até a playlist de Red Horizons e assista ao vídeo Yom Raipachepa, o homem que, com um livro, derrubou uma ditadura. Ditador número 8, Mengistu Marian. Com a queda de um enfraquecido Haile Selassie em julho de 1974, uma junta militar conhecida como Derg, que já vinha dando as cartas na Etiópia desde março daquele ano, assume o comando do país. O Derg era um grupo de oficiais do exército, na maioria de baixa patente, sob a liderança do general Aman Andon. A orientação política do grupo era marxista-leninista. 4 meses depois, o Derg faz a limpa no Derg, fuzilando ex-líderes, entre eles Andon. Assume o posto de líder o general linha-dura eritreu Teferi Bante, compondo com Atafnafu Abate e Mengistu Marian, ambos vice-presidentes, o novo núcleo responsável do Derg. O primeiro ato conjunto deles foi estabelecer um novo código penal permitindo que o Derg submetesse à corte marcial qualquer um que se posicionasse contra o slogan Etiópia primeiro. Dos 3, Mengistu era considerado menos palatável. Filho de uma bastarda de um dos conselheiros de Haile Selassie, foi criado no ambiente da corte. Tinha uma educação mínima e, como pai, foi para o exército, onde caiu nas graças do general Aman Andon, que o promoveu a sargento rapidamente. No Derg, foi dele a ordem de matar seu mentor. Em 20 de dezembro de 1974, proclama o socialismo etíope e determina que comissários eduquem o povo, na maioria analfabeto, na ideologia comunista. Sob certa suspeita de assassinato, Haile Selassie morre em agosto de 1975. Um mês depois, o Derg, que já governava na base da violência e do medo, institui um estado de emergência proibindo qualquer manifestação contra a revolução. Em setembro de 76, Mengistu escapa de uma emboscada. Foi a deixa para um novo rapa. Foram semanas matando opositores, inclusive no Derg. Em 3 de setembro de 77, apunhalou também Teferi Bante, matando-o no porão do Palácio do Governo com outros 7 membros do comitê. Com a concorrência eliminada, Mengistu é o presidente da Etiópia, o que é rapidamente reconhecido pelo embaixador soviético na capital Addis Abeba. Em fevereiro do ano seguinte, começa o terror vermelho. Aconteciam batidas de casa em casa na capital. Suspeitos eram presos e executados nos arredores da cidade. Outros eram perseguidos e fuzilados à luz do dia. O simples fato de ter uma máquina de escrever em casa ou uma máquina fotográfica transformava uma pessoa comum em um espião. Tal como acontecia na União Soviética de Stalin, vizinhos resolviam pinimbas com desafetos na base da denúncia ao governo. Mengistu ordenou que a TV estatal transmitisse imagens dos corpos dos prisioneiros políticos torturados até a morte. Era um grande admirador de Fidel Castro e, tal como Jefe, trajava uniforme militar e mantinha uma pistola na cinta. Apesar da retórica comunista de libertação, povo primeiro e blá blá blá, Mengistu foi ocupando o espaço de Haile Selassie no imaginário popular tanto pela violência absurda de seu governo, quanto pela pompa e os ritos do ex-imperador. Sentava-se num trono tal como ele, tinha fotos suas espalhadas por toda parte, onde antes havia retratos de Selassie e aparecia todos os dias no jornal tal como antecessor,
no canto superior, recebendo algum dignatário ou inaugurando obras, participando de solenidades. Tinha o costume de visitar a linha de frente para humilhar generais, confiscar medalhas, rebaixar a patente na frente dos subalternos. Alguns eram executados no local. A partir de 1978, suas visitas públicas tinham um ritual. Os anfitriões tinham que se virar em mil para obrigar a população local a comparecer e adular Mengistu. Em 1979, o país não tinha constituição, parlamento ou partido. O poder estava todo nas mãos de Mengistu. Até que em dezembro daquele ano, ele cria a Comissão de Organização do Partido dos Trabalhadores da Etiópia, seguindo o modelo soviético, com o objetivo de formar uma estrutura partidária organizada para comandar o país. Ele mesmo indicou cada componente do Comitê Central, o Comitê Executivo e a Secretaria do Partido, supervisionando cuidadosamente as filiações. Essa comissão espraiou o rigor organizacional comunista em toda a sociedade, criando comitês e associações diversas para ordenar a sociedade dentro dos padrões comunistas. Dessa forma, coletivizou todo o campo, obrigando os produtores a vender suas safras pelos preços definidos pelo Estado e agricultores a trabalhar de graça para o governo em obras de infraestrutura. Trabalho escravo que chama, né? Em julho de 84, Mengistu decide que é hora de fundar o PT da Etiópia, que tinha escritórios nas províncias com fotos de Marx, Lenin e do próprio Mengistu. No primeiro congresso do partido, que elegeu Mengistu presidente, ele foi chamado de líder visionário. Chegou-se ao ponto de afirmar que o advento do brilhante salvador da Etiópia era comparável à segunda vinda de Cristo, enquanto o tirano, vejam só, fingia modéstia. Enquanto isso, o país passava fome por conta da coletivização, agravada por uma seca incomum. Mengistu escondeu isso da opinião pública internacional, escolhendo jornalistas a dedo para levar a algumas fazendas coletivas, até que a BBC começou a difundir filmagens da população famélica, de crianças que eram pele e osso, em outubro de 1984. Isso sensibilizou o mundo em torno da ajuda humanitária. 4 meses depois, o tirano, falando apenas da seca, reconheceu a agonia do povo. Mas como o saco de maldade não tem fim, ele tirou a população das áreas mais afetadas pela fome do norte e as reassentou no sul, naquele mesmo esquema de coletivização forçada à base da violência. A ajuda humanitária enviada aos civis foi direcionada pelo governo ao exército. A partir de 1977, na região norte, que era a mais castigada pela seca, começaram a pipocar vários movimentos de libertação. Região montanhosa e de difícil acesso, era terreno fácil para a guerrilha. A partir de 1980, Mengistu tentou combatê-los na base da superioridade numérica do exército, sem estratégia e pessoal treinado. O resultado do amadorismo é uma guerra civil e a culpa das derrotas recai sobre os generais, que ele vai executando como incompetentes e traidores. Aí se acentua a estupidez do líder de se cercar de puxa-sacos leais, independente da competência. O alistamento obrigatório e o despreparo das tropas só agrava o problema. Apesar do maior número de soldados e da fabulosa ajuda militar da União Soviética, Mengistu toma um pau atrás do outro. A guerrilha foi minando seu poder até que em 21 de maio de 91 ele foge do país. Como seu governo era uma personificação de si mesmo, assim que ele se foi, o partido desapareceu. A você que ficou até o final do vídeo, muito obrigada. Posso te pedir um favor? Curta, compartilhe e ajude-nos a levar esse conteúdo gratuito para mais e mais pessoas. Obrigada e até breve.